entrevista coletiva de Luiz Castro. O Grêmio perde para o Bragantino. Será que ele vai cair? Comenta aqui se você quer a demissão de Luiz Castro. Vamos ouvir. Os números, eles são, não sei se o senhor concorda, assustadores no Campeonato Brasileiro fora de casa. São 12 jogos e um time do tamanho do Grêmio não venceu. Né? O senhor entende que isso se dá por uma falta de qualidade ou por uma falta de organização, de trabalho, que aí seria para o seu lado, né? Mas de fato, está existindo a falta de qualidade, isso está pesando mais para o senhor conquistar pontos fora da arena? Jason Lisboa, Rádio Gaúcha. Boa noite. Eu acho que é importante hoje falar, acho que é importante nós falarmos do jogo e daquilo que aconteceu no jogo. Acho que o jogo teve organização, o jogo teve uma equipa como a nossa que muito mal durante os primeiros 20 minutos, 25 minutos, depois conseguiu erguer-se um pouco, mas não faz um bom primeiro tempo, e depois faz um bom segundo tempo, que nos levou a golo, e que depois, na parte final, acabámos por sofrer, na minha opinião, de forma injusta, aquele foi o golo da vitória do Bragantino. Aquilo que é o trajeto do Grêmio este ano fora de casa, os números não escondem, estamos a fazer uma má campanha fora de casa. Houve jogos mal conseguidos, como foi o de São Paulo, fora. Houve o jogo do Mineiro, fora, também, em que também foi mal conseguido. Depois há empates pelo meio e há algumas situações em que podemos ganhar e conquistar pontos e não o conseguimos fazer. Mas eu confio na equipa e confio naquilo que é o trabalho da equipa. E confio porquê? Porque uma equipa como a nossa, que faz uns primeiros 20 minutos muito por baixo no jogo, conseguiu ao longo do jogo crescer no jogo, conseguiu ao longo do jogo entregar-se por completo a ele e conseguiu, mesmo debaixo de situações que nos deixam e nos instabilizam, e isso foi evidente quando o árbitro valida um golo que não é golo e é chamado pelo árbitro para invalidar o golo. O que é que vê para validar o golo? O que é que viu? Não existiu, a bola não esteve lá dentro. O que é que levou a validar o golo? O VAR interviu. E depois conseguimos fazer um golo em que não se vê qualquer falta, não há nada. Queríamos uma explicação, o que é que aconteceu? Consegue ver uma falta e conseguimos ver um golo, que não existiram. E claramente agora estaríamos aqui a falar de forma diferente, talvez estivéssemos a falar de forma diferente. Mas o certo é que não. O certo é que estamos a falar de mais um jogo que nós perdemos. E no mundo em que estamos, o que conta são resultados. É claro que tudo é resumido ao resultado. E essas as regras de hoje das pessoas, as regras da sociedade. Portanto, é desta forma que olho para isto. Mister, boa noite. Bruno Abchecker, Rádio Imortal. E qual é o trabalho que o senhor confia que pode dar certo, seja na Copa do Brasil, seja nos próximos desafios do Campeonato Brasileiro? Porque a imprensa não acompanha os treinamentos no CT, a torcida muito menos. Então fica difícil de entender qual é o trabalho que é aprovado pelo Departamento de Futebol, que em diversas oportunidades se disse publicamente, e agora o senhor diz que confia e fala novamente do trabalho. Qual é o trabalho que o senhor confia que pode gerar resultados para o Grêmio? Confio no trabalho, confio nos jogadores, confio na honestidade dos jogadores, confio na dedicação dos jogadores, confio no dia-a-dia do nosso trabalho. Sabemos o que fazemos, não é preciso ninguém ver os treinos. Eu não sou treinador há um ano, há meio ano, mesmo esses treinadores têm qualidade, portanto, não há dúvida alguma. Eu não treino há um ano, não treino há 2. Era há 30. Portanto, era o que faltava, quer dizer, o mundo ter a imprensa, quer dizer, ninguém tem dentro dos clubes a imprensa a ver os treinos. Tinha que ter o Grêmio, é isso que me está a dizer? Não tem que ter. Temos que apresentar melhores resultados. Já sei que temos de apresentar melhores resultados, mas isso nós trabalhamos muito para isso, que isso aconteça. Temos jogos mal conseguidos, mas temos outros bem conseguidos. Aquilo que eu disse há pouco, eu sei que tudo se resume ao resultado. E se o resultado hoje fosse a vitória, com o resultado hoje sendo a vitória, se calhar estaríamos aqui de falar de forma totalmente diferente daquilo que era o Grêmio. Mas neste momento, como foi a derrota, e tudo se resume, já não interessa como é que foi a vitória conseguida pelo Bragantino, já não interessa aquilo que nós fizemos para alterar o rumo do jogo, nada vai interessar. Acho que a única coisa que vai interessar é mesmo o resultado. Então vamos falar do resultado, ok? O resultado foi muito negativo para nós, foi muito penalizador para nós, deixámos instabilizar um bocadinho por aquilo que foi acontecendo, pelo aquilo que foi a falta de tolerância.
por aquilo que foi a falta de bom senso. Isto chegou ao ponto de se expulsar. Os 2 assistentes saíram de vermelho direto, sem bom senso algum, não ofenderam ninguém, não ofenderam nada, protestaram um lance. Quem não protesta lances no banco? Não houve ofensa nenhuma. O bom senso não existiu na substituição do Noriega. O Noriega estava com câimbras. Ok, há a regra, já sei que há a regra, mas há o bom senso na regra. Acho que isto está a ficar de uma forma que pouca gente está a entender aquilo que está a passar. Acho que neste momento é só resultado. Se tens dinheiro, está tudo certo. Se não tens, já não vales nada. Se tens pontos, está tudo certo. Se não tens pontos, já não vales nada. Tudo. O trabalho resume-se ao resultado. Já sei. Já percebi isso há muito tempo. Agora as pessoas não podem colocar em dúvida e pôr em causa a dignidade das pessoas nem a honestidade das pessoas. Isso não. Não estou a dizer isso. Não estou a dizer, não, longe. Estou a aproveitar o momento para dizer, porque hoje em dia pisam sempre onde há fragilidade, a sociedade pisa. Se tu nasces num canto e vives no canto, a sociedade não te deixa sair do canto para tu poderes viver. Esse cara é louco. Oprime-te, comprime-te, trata-te mal, pisa-te. É como estão a fazer quando perdemos. Mas vai a merda, ô Luiz Ofendem, Castro. agressividade, pisam. É de uma insensibilidade hoje. O que está a acontecer é uma coisa incrível. Volta para Portugal. Eu acho rapaz. que ninguém mede trabalho. Mede-se resultados. Não, mas os resultados é fruto do trabalho. Hoje o resultado não foi o fruto do trabalho. Não! Acho que o resultado não é este. Fomos Este jogo não amassados. tinha este resultado. Não tinha. Fomos amassados. E eu já vi o lance e não venham... Eu acho estranho ainda não me perguntarem por esses lances. São casos do jogo. Já vos disse, fizemos 20 minutos, 25 minutos maus. Sim, fizemos. Mas erguemos-nos ao longo do jogo. Não temos direito a nos erguer ao longo do jogo. Erguemos-nos ao longo do jogo. Merecíamos outro resultado. Aquilo que fizemos ao longo do jogo, erguemos. Mas sentimos sempre falta de bom senso. As novas regras exigem bom senso. Toda a regra exige bom senso. Lunático. Sim. Lucas Pilar, BGTV. Voltando à questão do trabalho, mas no campo, nos jogos, que é onde a gente, os torcedores também conseguem acompanhar. O que o Luiz Castro vê no CT, nos dia a dia de treinamentos, que não são executados nos jogos? O que falta para o Grêmio para conseguir, de fato, esses resultados, para o trabalho que acontece no dia a dia ser implementado também nos jogos e a gente ter resultados positivos? É troca de passes, é algo na defesa, e a gente vai conseguir já ver isso no próximo... O trabalho que acontece no dia a dia ser implementado também nos jogos e a gente ter resultados positivos. O trabalho que acontece no dia a dia ser implementado também nos jogos e a gente ter resultados positivos. Troca de passes, é algo na defesa, e a gente vai conseguir já ver isso na próxima quinta-feira, porque é um clássico que é bem decisivo e também pela situação das equipes. E uma outra, se me permitir, Carlos Vinícius, o que aconteceu que não começou e por que só entrou no final da partida? Falar do Carlos Vinícius é falar da posição 9 e há jogadores que competem com o Carlos Vinícius pela titularidade. E o Bright White e o Mateus Nascimento competem pela titularidade com o Carlos Vinícius. O Carlos Vinícius está com uma série de jogos. Não é normal um jogador fazer o Brasileirão todo, a Copa toda, fazer tudo. Acho que não há história de um jogador jogar os jogos todos ao longo de uma temporada no Brasil. Portanto, por vezes o jogador baixa um bocadinho e o outro cresce em treino. Por vezes um precisa de descanso e o outro, pelo que trabalha em treino, joga. Portanto, e falando da posição 9, eu acho que o Bright teve uma boa prestação ao longo do jogo. Acho que a avaliação é muito positiva daquilo que ele deu ao jogo. E falar do Carlos é falar da posição que foi ocupada pelo Bright hoje. Não houve problema algum. Foi uma questão de opção para o jogo. E de um jogador que tem vindo a fazer jogos ao longo da época. Não há...
sim. Ô pessoal, essa câmera que tá acontecendo é lá, tá? Não é minha culpa não me xinga. Eu sei que tu tava preparado pra xingar. Dá o like. O trabalho, nós apresentámos um bloco defensivo que foi um pouco agredido fundamentalmente pelo nosso lado direito ao longo dos primeiros 20, 25 minutos. O bloco manteve-se bem ao longo do jogo naquilo que foi a partir desse momento. Saímos bem para ataque rápido, tivemos algumas saídas boas para ataque rápido, fundamentalmente na segunda parte. Foi uma equipa que esteve mais à imagem daquilo que nós temos trabalhado. Temos sido uma equipa que tem trabalhado muito esse bloco. Éramos uma equipa com um bloco muito extenso no campo, encurtámos bem blocos, estreitámos bem bloco. Não deixámos criar tantas situações de gol, mesmo sabendo que houve uma outra situação de cruzamento e sabíamos que o Bragantino ia usar muito essa arma, porque é claro e é um padrão deles. Mas fomos controlando. A segunda parte foi mais evidente, a forma como nós defendemos a nossa baliza com esse bloco, em que toda a gente fez parte do bloco e em que saímos melhor para o ataque rápido do que o fizemos durante a primeira parte. Portanto, essa é aquilo que nós queremos que aconteça em todos os jogos e queríamos que acontecesse ao longo dos 90 minutos, mas por vezes não nos acontece, às vezes cometemos falhas. Não, o bloco foi treinado, a saída para ataque rápido foi treinado, o bloco, quando pressionámos mais alto, é treinado, tudo é treinado, os momentos do jogo são todos treinados. Agora, o que é que fomos surpreendidos com um golo no último segundo do jogo, praticamente, e temos uma outra situação que conseguimos dados, são claros, conseguimos chegar à baliza do adversário, conseguimos finalizações, conseguimos. Agora, não fomos eficazes nisso. Aqui, Luiz, Nicole Vick, do canal Nicole Vick, perdão, e Diogo Rossi, repórter. O senhor falou, né, que os resultados, infelizmente, ditam tudo, porque realmente, né, o futebol precisa de resultados, precisa de pontos. Hoje o Grêmio está a 1 ponto da zona de rebaixamento nesse momento que estão acontecendo alguns jogos, e o senhor também defende muito os jogadores, né, diz que a culpa não é deles, que a culpa é sua, inclusive o senhor falou isso contra o Atlético Mineiro, que o senhor era responsável do resultado, já que o senhor é técnico. Então, o problema da falta de resultados do Grêmio é do senhor somente? E o que isso pode ser feito para que justamente o próximo jogo é um clássico Grenal fora de casa, em que o Grêmio tem tanta dificuldade de vencer? A culpa é da Vamos diretoria. às regras do futebol e às leis do futebol. O treinador é o responsável por tudo aquilo que seja resultado. Essas são as regras, não vamos esconder isso. Portanto, eu jamais pus nos meus jogadores a culpa de qualquer resultado ao longo dos meus 30 anos de carreira de treinador e jamais o porei. Eu assumo sempre aquilo que são as minhas responsabilidades e sempre irei defender os meus jogadores. Eu defendo-os porquê? Porque vejo como trabalham, vejo como se dedicam, vejo e vi como é que eles conseguiram. Muito difícil uma equipa erguer-se ao longo de 90 minutos, depois daquele início mau. É difícil uma equipa erguer-se e eles conseguiram fazê-lo pelo caráter que eles têm, pela forma como se dedicam ao trabalho, pela forma como eles se dedicaram ao jogo. Não mereciam perder este jogo. Também por isso que aconteceu. E o resto dos resultados, o que é que eu posso dizer sobre os resultados, Nicole? Sou responsável, claro que sou responsável. Não, mas o líder máximo da equipa, quando ele entra em campo, quando ele entra a treinar, sou eu. Portanto, sou eu o responsável. Não dissocio aquilo que é a minha responsabilidade, aquilo que são os resultados. Jamais o farei. Isso nunca o fiz. Em épocas menos boas, em épocas boas, em toda e qualquer situação, eu sou responsável por aquilo que acontece. Agora, já sei que as leis do futebol, eu sei bem quais são, sei bem o que é que toda a gente queria que eu dissesse, quero perguntar, eu sei que tudo isso isso ferve. Eu já vos disse no final de uma conferência, de uma coletiva, já vos disse, as ofensas, a agressividade gera violência, gera falta de respeito, gera uma coisa. Eu sei que é assim. Vocês sabem, eu sei um episódio que aconteceu de falta de respeito antes do jogo, sobre aquilo que é o treinador e aquilo que é o Luís Castro. Eu sei dessa. É uma. Sabem? Já vos disse isto uma outra vez. Olham para nós, mas não sabem a nossa história. Não há hipótese nenhuma de eu receber qualquer agressão
verbal, qualquer violência, não há hipótese nenhuma. Sabem porquê? Porque já as passei no passado, já estou vacinado, É doente. Não tem que já fazer. passei muito. Eu só muitas vezes não falo nisto para não faltar, para não ter aquela sensação, o que é que ele está a querer dizer, porque a sociedade hoje há tanta gente a sofrer, que eu não quero falar disso, mas ser humano é ser humano. Todos. O pior que é a falta de respeito pelo ser humano. É uma vergonha aquilo que se passa quando há falta de respeito pelos seres humanos. Uma vergonha. É uma falta de consciência, é uma desumanidade, é uma coisa hoje e um dos colegas treinadores falou nisso numa das últimas coletivas. Dito As isso, pessoas à volta do futebol estão vai doentes. tomar. Hoje não há equilíbrio algum. É de um lado ao outro. Vai-se extremo a extremo. Ganha-se, és o maior, és idolatrado, perdes. O trabalho é o mesmo trabalho feito em temporadas diferentes. O mesmo trabalho feito em temporadas diferentes. Um dá vitórias, outro dá derrotas, mas a forma como és avaliado é só pelo resultado. Não tens outra Você avaliação. só perde, cara. Acabou Só tudo. perde. Não. Chegamos ao ponto de falarmos nisso. Será que treina bem? Será que... Isso, os jogadores que digam como é que treinamos. Se é bem ou mal, os jogadores que digam. Eles que falem. Como é que Treino mal. trabalhamos? Qual é o rigor que pomos... Sim, por favor. Desculpa. Professor, se quiser completar, por favor. Não. Está tudo certo. Valéria Possamay, RBS TV. Antes do jogo, a gente falava que o senhor comentava que esperava uma atitude diferente do time para o jogo de hoje. Que atitude foi essa? E mesmo assim, quando o time muda a postura, por que não consegue chegar ao resultado? Né? Porque é E ruim. em outra coletiva o senhor comentou, né, que as derrotas elas provocam mudanças muito, muito profundas também, né? Que tipo de mudança a derrota de hoje ela pode fazer para o Clássico Grenal? Não. Eu confio na equipa para o Grenal. Falo no Grenal porque é o próximo jogo. Se o próximo jogo fosse outro, não estaria a falar do Grenal. Estava a falar do jogo que teríamos. Eu confio. Confio porque sempre foi assim. Eu não posso mudar, não vão mudar a minha essência. Eu confio naquilo que faço todos os dias e sei que o futebol já surpreendeu muita gente, já surpreendeu acontece muitas vezes em que de repente as equipas ganham confiança, ganham estabilidade Manda e a embora. minha equipa começa a produzir de forma diferente com essa confiança e com essa estabilidade e começa a entrar nos resultados positivos. Portanto, eu confio naquilo que é o trabalho, eu confio naquilo que são os meus jogadores. Agora, se à minha volta, e ao falar do Grenal, primeiro agradecer o apoio que tivemos da nossa torcida aqui hoje. E depois apelar ao máximo apoio que puderem dar aos jogadores e à equipa, como fazem sempre à torcida. Iremos avançar para o Grenal com confiança de que podemos fazer e fazer bem. Bem mal. Luiz, Melber Rolim, aqui pela ESPN. Professor, olhando para dentro das 4 linhas, para o futebol jogado do Grêmio hoje, qual você futebol. acredita que foi a principal dificuldade da equipe para não conseguir conquistar a vitória hoje? E como que você pode superar essas dificuldades do Grêmio para os próximos desafios da equipe na temporada? Acho que os primeiros minutos foram muito difíceis porque o nosso corredor direito foi muito fustigado, onde saíram muitos cruzamentos, muitos serviços na área e aí as coisas ficam muito, muito difíceis. Acho que ficámos muito desconfiados com aquilo que foi o início do jogo. E essa desconfiança foi andando e terminou ali pelos 20, 25 minutos, senti a equipa mais equilibrada, a equipa a conseguir sair melhor para o jogo, mas acho que não fizemos uma primeira parte de acordo com aquilo que é a capacidade que temos para fazer. E a equipa, na segunda parte, já foi uma equipa em que saiu melhor para o ataque rápido, acho que já foi uma equipa que conseguiu suster mais as investidas do adversário pelos corredores, já não tiveram tanto serviço na área, e aí a equipa ganhou estabilidade e ganhou confiança para fazer um outro jogo ao longo dessa mesma segunda parte. Tchau.
Tchau, Luiz Castro. Tá aí a coletiva completa do nosso técnico que não dá mais pra aguentar. Ai, desrespeito. Cara, não tá gostando, pede as contas. Futebol é assim mesmo, é pressão. Tu tá num grande clube, tu não tá treinando o Rio Ave de Portugal. Com todo respeito ao Rio Ave. Mas aqui é assim mesmo. E vai ser tempo ruim o tempo todo. E sim, se tu não ganhar, vai ter pressão. Se ganhar, nós vamos aplaudir. E hoje não era pra ter sido 1-0. Era pra ter sido 5-0 pro Bragantino. O Bragantino perdeu tantos gols no primeiro tempo. Tu tá maluco? Não dá nem pra falar. Tudo bem, aquele gol não deveria ser anulado. Não deveria. Mas... não tem como. O Grêmio foi amassado. E fico preocupado porque a coletiva dele é lunático. Ele não sabe o que tá acontecendo. Não sabe. E vai falar que tá confiante. Como que vai tá confiante, cara? Tu é louco.